Em 2016, os ribeirão-pretanos acompanharam um dos piores momentos da história da cidade. A Operação Sevandija levou para a prisão a então prefeita do município, secretários de governo e vereadores. Todos acusados de fazerem parte de um esquema de corrupção que desviou mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos, segundo investigações da Polícia Federal e do GAECO. No ano seguinte, Duarte Nogueira assume a prefeitura e tem como missões recuperar as contas e a credibilidade política do município. Esse modelo de gestão pública virou livro e é sobre ele que a gente fala agora na nossa sala de visita. Aqui no estúdio do Visita, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, que lançou recentemente o livro Administração Pública, Desafios e Soluções. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. Obrigado, Pasquim. Obrigado a todos os telespectadores. Prefeito, já existia essa vontade em escrever um livro sobre gestão pública, né, já que o senhor tem um histórico na vida política, na vida pública, ou foi a partir desse momento que o senhor assumiu a prefeitura lá em 2017 que esse desejo se concretiza? Foi uma sequência de ações. Em 2019, eu lancei um livro que tratava da biografia do meu pai, contando a sua origem, né, a sua trajetória como cidadão mineiro que veio para São Paulo, acabou se formando aqui na Faculdade de Medicina, e aí conta a história dele na vida pública, a vida acadêmica, a vida como ser humano, pai, filho. E ao chegar ao final do mandato anterior, nós ficamos incentivados a produzir um material que relatasse a sequência do que nós fizemos ao longo do primeiro mandato. Então, no livro Administração Pública, Desafios e Soluções, nós contamos o processo eleitoral, as suas conturbações, como você lembrou na abertura da matéria, a questão do governo de transição, como é que nós montamos uma equipe para juntar informações, para logo no primeiro dia de governo já publicarmos 25 decretos e em seguida corrermos contra o tempo para colocar as contas em ordem, recuperar a credibilidade da cidade, pagar os credores, ganhar condições de equilíbrio fiscal e voltar a cidade a ter capacidade de gestão. E tudo isso a gente contou no livro. Então, o objetivo surgiu depois da biografia do meu pai, em contar para as gerações seguintes ou para os meus sucessores como é que foi chegar na prefeitura nas condições tão terríveis que ela se encontrava e sem nenhum manual de instruções, sem nenhum plano de voo, simplesmente com muita vontade, com muita garra e com uma boa equipe que a gente reuniu e contando com a torcida de toda a população de Ribeirão Preto. Prefeito, nesse livro o senhor diz que estão presentes os 5 P's, né? Me corrija se está certo. Priorizar, planejar, propagar, persistir e perenizar. Como é que isso funciona aí na prática, no dia a dia? Essa foi um conjunto de 5 palavras que começam com P, que no início do nosso governo nós utilizamos como um elemento de incentivo e de motivação para a nossa equipe. E que tem uma cadência lógica do que deve ser feito. Governar é escolher, não dá para você fazer tudo de uma vez. Você tem que escolher o que tem que vir primeiro, né? Então, aí vem o priorizar. O segundo é o planejar, você tem que reunir as melhores estratégias dentro de uma ciência, da arte, da gestão, para você poder fazer o máximo possível com o que você tem à sua disposição. Recursos financeiros, materiais, o tempo, que é um ativo super importante, gente e ideias, né? O terceiro é propagar, né? Quando você trata com administração pública, você tem que ser um grande comunicador para que você possa explicar para as pessoas o que está sendo feito, justificar por que sacrifícios ou decisões estão sendo tomadas, para que eles possam perceber que aquilo tem uma engenharia que vai ao encontro do benefício social e da melhoria da cidade como um todo. O quarto P é o persistir, né? É não descansar enquanto você não conseguir colocar de pé aquele conjunto de decisões que foram tomadas, porque ela tem uma razão de ser. E o quinto P, o perenizar,
é você, uma vez conquistado, com o apoio da população, mudanças que foram importantes para a melhoria da qualidade de vida da cidade, você institucionalizar aquilo, seja através de decretos, de normativas ou até de leis, para que, independente de quem venha depois da gente, não perca aquilo que foi uma conquista da coletividade. Prefeito, esse aqui é o livro, eu vou mostrar aqui para quem está nos acompanhando. A gente também vai ver aí algumas imagens do lançamento que aconteceu recentemente. Ele está disponível aí para venda aqui em Ribeirão Preto, na Livraria Travessa, no Ribeirão Shopping. Exatamente. E também em plataformas digitais na Amazon. Na Amazon você encontra o livro tanto físico quanto o e-book. O e-book. A gente pode dizer que o livro pode ser uma cartilha para novos gestores ou para gestores já experientes também, já que a gente sempre está aprendendo? Não sei se ele é uma cartilha, até porque a gente não tem a pretensão de achar que o que nós vivenciamos pode ser repetido, mas ela é, na verdade, uma história que foi contada de uma equipe abnegada, de uma cidade ávida por melhorias, desacreditada, desesperançada e que estava, enfim, sem nenhuma condição de estima própria. Então, a situação que a gente encontrou a cidade era muito difícil e aí conta o que aconteceu. É uma história que é contada. E, obviamente, a gente acertou, errou, mas aí a gente relata as experiências que a gente teve em cada um dos principais desafios. As reformas que foram feitas, os ajustes fiscais, a questão da recuperação da capacidade de investimento, a recuperação da capacidade de realizar obras, os investimentos sociais tão importantes que foram feitos, principalmente na área da educação, na área da saúde, na assistência social, zeladoria, mobilidade urbana, enfim, tudo tem um relato que é bastante interessante e que conta esses 4 anos da vida da nossa cidade, entre 2017 até 2020. E agora, para o próximo mandato? O senhor teve aí grandes desafios, né? Administrar nesse período de pandemia. Tem outro livro que pode vir por aí? Tem. O livro, o epílogo, né, o último capítulo, ele termina registrando o trecho final e convidando o próximo leitor para o volume seguinte, que é o volume dos anos 2021, 2024, que nós vamos preparar ao final do nosso mandato, para poder contar a história completa e não apenas a primeira metade do trabalho que está sendo feito. Prefeito, não é o assunto do livro, mas eu não poderia deixar de perguntar isso para o senhor nesse momento. A gente está num ano muito importante para a política nacional, que é um ano de eleições. O senhor tem um histórico no PSDB, é uma liderança no partido. Como é que o senhor avalia hoje os candidatos do partido ao governo do Estado, né, os possíveis candidatos aí, Rodrigo Garcia e também João Dória à presidência? Bom, o PSDB fez em novembro uma prévia dentre os postulantes filiados ao partido que se colocavam como pré-candidatos à presidência da República e o João Dória venceu. E, portanto, ele tem a preferência, a precedência para se colocar perante o partido, conforme o estatuto do próprio PSDB, no seu artigo 52, que estabelece que ele tem, portanto, por conquista da vontade de mais de 40 mil filiados que votaram, o direito de ser candidato. E até as convenções, o que está sendo feito agora são as tratativas com a possibilidade de alianças com outros partidos, como União Brasil, o MDB, o Cidadania e outros que podem servir convidados. Vai depender da habilidade dele de fazer esse trabalho de articulação. Para o governo do Estado, o atual governador, que era o vice-governador, com a renúncia do João Dória, assumiu o governo do Estado. E o Rodrigo Garcia é alguém que tem uma experiência administrativa muito grande, foi secretário adjunto da Agricultura no primeiro governo do Mário Covas e tem uma vida pública, apesar de ser bastante jovem, de quase 3 décadas, né, de serviços prestados ao Estado de São Paulo. E muitos dos resultados dessa recuperação do dinamismo do investimento que São Paulo teve em 21 e 22, de quase 50 bilhões de reais, se deveu ao seu trabalho frente à Secretaria de Governo. Então, ele conhece bem a máquina administrativa, sabe fazer e tenho certeza de que vai ser um candidato extremamente competitivo e, na minha opinião, deve ser o vencedor das eleições para o governo do Estado, por uma questão de sintonia com o que pensa, na minha opinião, o povo paulista. Perfeito. Prefeito, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. O
Sucesso aí para os próximos anos de mandato e assim que o próximo tiver concluído, volte aqui para contar para a gente. Próximo livro. Com certeza. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, prefeito.